Você já viveu aquele momento em que a negociação simplesmente para? Ninguém fala, ninguém suspira, não tem toque na mesa, nem as mãos ou cabeças mexem, todos estáticos na mesa, sem resposta para a pergunta que você acabou de fazer, nenhum sinal negativo ou positivo, nem sinal de fumaça? Simplesmente a sala fica muda. O silêncio, de tão profundo, retumba. E por alguns segundos você não sabe se levanta, se permanece sentado, se abre uma nova porta ou se fecha a última que ainda estava aberta. Se você não planejou como enfrentar essa situação, seguramente o seu corpo reage antes da mente. A boca seca, as mãos suam, o rosto esfria, os olhos não sabem onde pousar. É desconfortável, é instável, é um vazio que ecoa em uma sala cheia. E a pergunta que surge não é estratégica, ela é quase física. Todo o corpo sente: o que eu faço agora? No episódio de hoje, nós vamos falar exatamente sobre como lidar com o silêncio na negociação e como se relacionar com ele sem transformar esse silêncio num erro, num recuo ou num encerramento precoce das negociações. Porque existe algo que incomoda profundamente as negociações modernas, é a necessidade constante de falar. E essa não é a melhor estratégia para um negociador. Para te auxiliar na construção de uma estratégia, nós vamos olhar para o silêncio sob duas lentes. Primeiro, pela lente de 3 professores e autores basilares em negociação: Howard Reifer, Robert Nukin e William Ury. 3 grandes mentes oriundas do projeto de negociação de Harvard. O primeiro, da Escola de Administração, o segundo, da Escola de Direito, e o último, PhD em Antropologia, todos em Harvard. 3 abordagens diferentes, porém complementares. Em seguida, vou traduzir o que os mestres nos ensinaram através do resultado de uma pesquisa realizada por Jared Curran, professor de gestão na Sloan School of Management do Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Ele também atua como pesquisador no comitê executivo do programa em negociação de Harvard, sobre a utilização do silêncio como dinâmica para criar valor na negociação. Nesse episódio, veremos como utilizar o silêncio a seu favor. Vou te mostrar que pode ser estratégia e até ser considerado um movimento sábio. E isso tudo em silêncio. Howard Reifer nos ensinou algo muito fundamental. Negociação não é improviso emocional, é planejamento. Sempre dizia que durante a negociação se toma decisões sobre incertezas, para gerenciar momentos tais como uma ancoragem agressiva. Nesse caso, seria um protesto imediato, que não desestrutura todo o processo de negociação até ali construído. E para isso, o silêncio atônito, como ele dizia, surge na mesa e não é um vazio aleatório. É uma pausa deliberada para comunicar desaprovação. É um momento de recalibração, criando incertezas que gera desconforto e, por isso, incentiva uma reconsideração sem precisar levar uma contraproposta para a mesa. Reifer nos convidou a fazer perguntas silenciosas tais como: o que mudou no espaço de barganha? O que a outra parte ainda não revelou? Qual informação ainda está em jogo? Em muitas negociações, o movimento mais racional não é falar e saber esperar. É uma parada para ajuste de estratégia. É o tempo da contraparte e é o seu também. Porque em negócio, você sabe, quem fala primeiro nem sempre ganha. Às vezes, apenas entrega. O silêncio aqui funciona como um espelho. Quanto mais você sustenta, mais a outra parte tende a se perceber, a se questionar, a se preencher. E ao preencher o espaço deixado pelo silêncio, algo se revela. E você já sabe, negociação é feita de revelações, comumente chamadas informações. Já o professor Robert Nukin desloca o foco com o silêncio. Reflete que todo negociador sabe ouvir e, nessa dinâmica,
o silêncio é crucial. Para ele, o silêncio não é só cálculo, é fronteira aberta para entender e ser entendido. É uma via de duas mãos ou mais. Com o silêncio, abunda espaço para a criação e para a ampliação das perspectivas e conhecimento das expectativas de todos. É oportunidade para expandir a empatia e não julgar. Também é onde as partes podem gerar suas autodefesas a uma proposta insultante. Portanto, é um limitador de espaços e, ao mesmo tempo, pode sugerir uma porta aberta para um esclarecimento ou uma justificação. O silêncio aparece justamente quando essa linha é testada. E essa linha se move na mesa tenuamente, a toda hora. Ao não responder imediatamente, você está sendo evasivo. Você está dizendo, sem palavras, até aqui eu vou, daqui para frente, precisamos repensar. O Nookin nos alerta. Falar demais e cedo demais é uma forma nada sofisticada de abrir mão do protagonismo. É entregar o poder de influência. Às vezes, o silêncio é a única maneira elegante de não cruzar o limite ou de impor um limite sem transformar a conversa em confronto. E é aqui que a negociação começa a mudar de camada. William Ury traz outra camada e fecha o tripé. Para ele, o silêncio não é só estratégia, é controle pessoal e interrelacional, é inteligência emocional e se conhecer e se autodominar. Ury nos lembra que negociação não acontece apenas sobre a mesa, e sim entre as pessoas. Por isso as pausas são importantes para transformar conflitos destrutivos em resultados construtivos. O silêncio não é falta de comunicação, e sim uma pausa para gerir emoções e se adaptar a elas, promovendo a escuta e até mesmo permitir o retorno de um engajamento enfraquecido. Um silêncio mal colocado pode ser lido como abandono. Um silêncio bem sustentado pode ser lido como respeito. A diferença está na intenção e no enquadramento. Ury chama isso de pausa, um momento para sentir e enfrentar suas emoções. E desse ponto passa a atuar como racionalidade. Você não está dizendo não, você está dizendo eu preciso de tempo, eu preciso ir para a sacada. Contudo, o silêncio tem o dever de dizer que você ainda está escutando. O silêncio, quando bem posicionado, mantém a outra parte na mesa, sem quebrar o vínculo. O silêncio previne ações impulsivas e concessões com arrependimentos. E abre portas para prosperar, oportunidades de respirar e reenquadrar. Pergunte e mantenha o silêncio como um jogo de poder. Ury cita que pesquisas informam o poder do silêncio para o resultado eficaz da negociação, distinguindo que não é a verbalização que cria opções para as partes encontrarem sua zona do possível acordo, e sim a cautela, a leitura, a escuta, o preparo para pensar com clareza, e esses pontos ocorrem em silêncio. Se existe desequilíbrio de poder entre as partes, o silêncio é a ponte para ajustes. O silêncio pode superar as diferenças e regular as forças dinâmicas da mesa. Não aceite a coação usando o silêncio. Use outras linguagens disponíveis. O silêncio é a primeira. Ury defende a pausa como uma chave para transformar o antagonismo. O mestre ensina que o verbo não é nada sem a atitude certa. E essa grita no silêncio. E para quem chegou até aqui, um bônus. Vou te falar sobre a pesquisa conduzida pelo professor Jared Curran, do Sloan School of Management do Massachusetts Institute of Technology, e mais 4 colegas, que sugerem que o silêncio prolongado durante as negociações leva a melhores resultados para ambas as partes. Deixarei detalhes na descrição do episódio. O artigo publicado no ano de 2021 no Journal of Applied Psychology da Associação Norte-Americana de Psicologia, cujo título traduzido é O Silêncio é Ouro, Silêncio Prolongado, Mentalidade Deliberativa e Criação de Valor na Negociação, revela uma correlação direta entre pausas silenciosas naturais com duração de pelo menos 3 segundos,
algo como um silêncio prolongado, acompanhados de outros comportamentos, redundariam em resultados de criação de valor. As descobertas da pesquisa têm aplicações práticas para negociações do dia a dia que afetam todos ao nosso redor. A pesquisa consiste basicamente em 4 estudos. No primeiro, e o mais importante, a equipe de pesquisa explorou o efeito do silêncio em uma negociação. Os participantes chegaram a um laboratório em grupos de 2 e foram aleatoriamente designados para um de 2 papéis. Um como candidato de uma vaga de trabalho e o outro como recrutador, em uma simulação de negociação. O candidato e o recrutador tinham de negociar diversas questões relativas ao pacote de remuneração do candidato para aquela vaga. Os pesquisadores utilizaram um algoritmo para medir o tempo dos intervalos de silêncio com duração mínima de 3 segundos. A equipe descobriu que períodos de silêncio tendiam a proceder a avanços na negociação. De fato, os avanços eram mais prováveis de ocorrer após pausas silenciosas do que em qualquer outro momento da negociação. Os outros 3 experimentos analisaram como as pessoas podem usar o silêncio como estratégia. Portanto, não se trata de um movimento instintivo para construir opções ou mensurar o caminho da negociação. Novamente, os participantes foram aleatoriamente designados para papéis em uma negociação de emprego. Porém, nesses estudos, pelo menos uma das partes foi instruída, em particular, a adicionar pausas silenciosas à sua negociação. Após a negociação, os participantes foram entrevistados para relatar seus resultados e como se sentiram ao experimentarem uma mentalidade deliberativa. Os pesquisadores descobriram que quando o silêncio era usado como tática, quem o utilizava tendia a adotar uma mentalidade deliberativa e era mais propenso a reconhecer oportunidades para que ambos os lados obtivessem mais do que desejavam. Segundo Kern, o silêncio oferece ao player a chance de refletir mais profundamente sobre o problema e, portanto, ampliar o escopo da negociação de forma eficiente. Curran e sua equipe perceberam que quando negociadores são pressionados a responder a uma pergunta ou comentário sobre algum tema difícil, muitas vezes sentem que precisam responder imediatamente para não parecerem fracos ou indecisos e também para evitar interromper o fluxo da negociação. No entanto, a pesquisa sugere que trazer uma pausa silenciosa por alguns segundos pode ser uma ferramenta simples e muito útil para ajudar os negociadores a mudarem de pensamento de forma automática e saírem do resultado de soma zero. No entanto, a pesquisa sugere que fazer uma pausa silenciosa por alguns segundos ou mais pode ser uma ferramenta simples e muito útil para ajudar os negociadores a mudarem de um pensamento automático de soma zero para uma mentalidade mais reflexiva e deliberativa, o que, por sua vez, provavelmente levará ao reconhecimento de oportunidades valiosas para ampliar o acordo. Então, ao longo deste episódio, a gente falou de silêncio de várias formas. O silêncio como cálculo, com Howard Rifa, o silêncio como espaço, com Robert Nukin, e o silêncio como controle, com William Ury. 3 autores diferentes e um mesmo ponto em comum. O silêncio não é a ausência de ação, é o momento para decisão, é um momento de reflexão. E, para corroborar o que os mestres entenderam intuitivamente lá na década de 1980, estudos recentes e atuais confirmam o que já vem sendo ensinado. A mensagem que podemos colher do ensinamento é que, talvez o maior erro nas negociações não seja falar errado, seja falar cedo ou falar demais. E não deixar que o silêncio preencha o que não precisa ser dito. Preencher o silêncio por ansiedade, conceder informação para evitar desconforto, explicar por medo de perder o fluxo. Todos esses movimentos poderão não surtir o efeito desejado. E muitas vezes, a negociação não é controle da conversa, e sim sobre controle de gestão do tempo, da informação e da relação. Portanto, da próxima vez que a negociação parar, quando ninguém falar, quando o silêncio tomar a sala, talvez a pergunta não seja o que eu digo agora, mas sim o que acontece se eu sustentar esse silêncio por mais alguns segundos. Porque muitas vezes é exatamente ali,
entre o impulso e a resposta que a negociação mostra quem realmente está no controle. Porque em negociação, como na vida, nem todo silêncio precisa ser quebrado. Alguns precisam ser compreendidos. E como visto aqui hoje, a compreensão vem em silêncio. E quando for a hora, faça o seu barulho, também em silêncio. Essa é a dica do Café e do Edu. Até a próxima.